Graça e paz. Vamos ter um tempo de oração? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui, agradecemos pelo compromisso que cada pessoa tem em termos de colocar os recursos que o Senhor tem disponibilizado para cada um. Nós te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor possa abençoá-los, conduzi-los no entendimento, no crescimento, para que faça com liberalidade, com o coração alegre diante do Senhor e que a gente se comprometa com os processos da tua família, da igreja do Senhor, de maneira que o Senhor seja glorificado por meio de nossas vidas. E agradecemos por esse tempo aqui também, por esse momento de reflexão na tua palavra. Dê-nos o entendimento, o discernimento, para que a gente possa entender, compreender e saber, diante de um compromisso contigo, o que devemos fazer para glorificar o teu nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Nós falamos no primeiro culto acerca da questão assim, daquilo que a gente tem pedido a Deus e refletirmos sobre o que nós temos pedido, o quanto está alinhado com relação àquilo que seria a vontade de Deus e que nós temos que amadurecer e crescer e pedir de maneira que a gente chegue à maturidade para ser como Paulo, como Pedro, porque é uma jornada que eles tiveram também, porque se a gente olha as orações que eles fizeram, a gente vê que no início não eram diferentes de nós. Mas crescer, amadurecer, e nós temos que amadurecer. E falamos acerca da jornada que a gente tem que planejar e que é justamente um aspecto de, primeiramente, eu tenho que desejar conhecer a vontade de Deus, porque tudo gira em torno de quê? De eu conhecer a vontade de Deus. Porque se eu não conhecer a vontade de Deus, eu posso ler as Escrituras, ter um conhecimento teórico, mas aquilo não vai fazer sentido para mim. Conhecer a Deus é a coisa mais importante. Como a gente conhece a Deus? Através das Escrituras, quando eu pego, foco, sistematicamente, metodicamente, para ler, compreender, estudar e ver, e faço isso com um coração sincero, aberto, dizendo, Deus fala comigo. Não que eu quero ler, o que eu quero ver e defender meu ponto de vista. Não é para defender ponto de vista nenhum. Conhecimento da Bíblia não é para defender o meu ponto de vista, mas é para saber o que Deus está falando e qual é a vontade dEle para a minha vida. Tá ok? Tendo essa postura, outra coisa que a gente precisa fazer é orar. Porque se eu oro, eu começo a olhar assim, peraí, de que jeito eu estou orando? Isso não está nada alinhado com a palavra de Deus, ou seja, Deus fala as promessas, fala as coisas, eu estou pedindo aqui que não tem nada a ver, eu não preciso de fato disso. Aí eu vejo que eu estou sendo muito egoísta, vou amadurecer e vou começar a orar, de maneira que eu vou proclamar as promessas, vou falar daquilo, vou interceder pelos irmãos, pedir para que Deus dê sabedoria para eles e para mim na minha ignorância. Então tudo isso Deus começa a operar e transformar as nossas vidas. E a gente começa a ter uma intimidade com Deus, crescer nisso. Por que é importante crescer nisso? A gente passa assim, poxa, Deus fala que eu estou na presença dEle, que quem me coloca lá é o sangue de Jesus, e eu tenho que orar para conhecer Deus? Tem. É a única forma, é conversando com Deus que a gente vai aprender, que a gente vai conhecer. E à medida que a gente conhece, a gente vai conhecer da natureza do Pai, entender quem Ele é e o que Ele deseja de nós. E entendendo o que Ele é, o que a gente deseja de nós, a gente pensa assim, olha, Ele me fez para ser do mesmo jeito. Eu não merecendo, eu não sendo grato, eu não tendo nada, não sendo o cocô do cavalo do bandido, tá? Porque é isso que Jesus falou, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é pobre de espírito? É aquele que se vê como miserável diante de Deus, ou seja, não tem nada de bom para oferecer. E eu entendendo que não tem nada para oferecer, aí Deus começa a operar na minha vida, e Ele começa a me ensinar, a revelar quem Ele é, revelar da sua natureza, entender o que são as virtudes de Deus, compreender o que é misericórdia, o que é compaixão, o que é graça, e a gente precisa entender isso. À medida que eu entendo o que acontece, aí eu penso assim, poxa vida, Deus fez isso, me salvou, derramou abundantemente da sua vida em mim, que não mereço, me colocou numa família que não mereço, uma família, claro, cheia de problemas, cheia de dor de cabeça, gente de tudo quanto é jeito, gente que muitas vezes dá vontade de esfolar, de esfregar, de bater, e muitas vezes as pessoas também pensam a mesma coisa da gente. Puta, mas aquele cara é chato,
enjoado, não para de falar a mesma coisa, fala sempre a mesma coisa. Mas a gente começa a entender que tudo isso é bom, que Deus deu, que Deus nos abençoou, que derramou do seu poder, que nos capacitou, deu um novo coração. Para fazer o que da minha vida? Correr atrás dos meus sonhos, correr atrás de dinheiro, ganhar dinheiro, estudar muito para ser o melhor, esfolar, passar a perna nos outros para ter a posição de emprego que eu quero ter, aumentar o meu salário, é para isso que nós somos chamados? Não é. Nós somos chamados para fazer tudo com zelo, com empenho, com a maior dedicação, o melhor que nós conseguimos fazer, com o entendimento que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem. Para quê? Porque a gente faz tudo para o Senhor. Qual a importância da gente encarar? A gente vai fazer do mesmo jeitinho, mas o objetivo e o propósito é diferente. Vou fazer para homens? Não, eu estou fazendo para o meu Deus. Por quê? Porque se eu fizer bem, fazer com zelo, fizer com carinho, com dedicação, quem vai ser glorificado? Meu Deus. Aí vão surgir oportunidades. O que eu devo fazer com as oportunidades que surgem? Aproveitar. Por quê? Porque Deus quer que eu aproveite. E se não surgir oportunidade nenhuma, tem problema? Nenhuma. Por quê? Porque eu estou fazendo para Deus. E é assim que Ele quer que a gente faça, porque Ele quer que a gente testemunhe. Por isso Ele nos fez o quê? Um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de sua propriedade. Para quê? Para proclamar as suas virtudes. Então a gente está aqui para encher o saco dos outros porque a gente é crente e dizer que eles têm que aceitar Jesus, que eles vão para o inferno? Não. Nós estamos aqui para proclamar as virtudes de Deus, para mostrar para as pessoas quem é Deus. As pessoas estão de saco cheio acerca de um Deus que é um capeta, que quer punir. Deus não quer punir ninguém. Deus quer nos salvar, nos tirar das trevas, iluminar o nosso entendimento, trazer o nosso entendimento para que a gente possa viver. Por isso, a gente, entendendo isso, que eu preciso fazer essa jornada que Ele fez, isso eu preciso crescer nisso. Eu, como cresço, palavra, oração, o que mais? Aí nós temos um ditado que diz assim, olha, diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. É isso, não é o ditado popular? Isso é uma verdade cristã? Não é. Isso é do capeta. Por que é do capeta? Isso é pensamento natural, é animal, é demoníaco, isso não tem nada a ver com Deus. Mas nós também precisamos aprender com quem devemos andar para aprender, e com quem devemos andar para revelar Deus. São duas coisas. E a gente precisa entender isso na profundidade da vontade de Deus para as nossas vidas. Para que, como está lá que quando a gente lê aquela passagem, que está lá em Marcos 2,16, diz assim, se você quiser ler a Bíblia, abra lá, pode ser no celular, no papel. Se você é daqueles crentes mais antigos que carrega a Bíblia, aproveite a coisa. Se for como o Celso, que tem uma Bíblia em cada lugar, não tem problema também nenhum não. Abra a Bíblia e pode ler. Certo, Celso? É isso aí, é nóis. Vamos lá. Marcos 2,16 diz assim, os escribas dos fariseus, vendo-o comer, ou seja, vendo Jesus, a história está relacionada a Jesus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Que o religioso da época podia sentar com o pecador? Não. Podia comer com o pecador? Não. O que Jesus estava fazendo no meio deles? Comendo e bebendo. O que nós precisamos entender disso? Tem uma outra situação lá em Lucas 7, abre lá, Lucas 7, 37 a 39, diz assim, vocês estão rápido ou estão lento, devagar, não achar aí? Lucas 7, 37 até o 39. E eis que uma mulher da cidade, pecadora,
Sabendo que ele, ou seja, Jesus, estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava-os com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu, ou seja, o religioso, que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ô Jesus, que não tem jeito, né? O que a gente aprende no fundo? Olha, não é para andar com as pessoas do mundo. Olha, não se envolva nisso. Isso é o quê? Isso é pensamento religioso. Mas a gente lendo lá em Salmos, o primeiro Salmos de Davi, Davi fala uma coisa que deixa a gente meio tonto. Ele fala assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Aí tem o restante dos versículos, mas o importante é, o que o salmista está falando? Ele está falando que não é para a gente andar com pecador? Não, ele não está falando isso, ele não está falando para nós não seguirmos os seus conselhos, não andar da mesma maneira, não fazer as mesmas coisas. É só isso. Então Davi não está falando de forma contrária ao que Jesus fez, muito pelo contrário. Jesus andava com pecador, por quê? Se você pega o primeiro versículo que a gente leu e continua a história, Jesus fala para ele, responde, fala o quê? Eu vim salvar aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam doentes, eu vim curar o doente, eu vim salvar o pecador. Eu não vim aqui para quem se acha bom. Jesus não está aqui por causa do religioso que se acha bonzinho, ele está aqui por causa do pecador. E na semana passada, nós lendo, nós vimos o quê? Que assim como ele tinha recebido uma incumbência do Pai, ele mesmo atribuía a nós essa incumbência, de quê? O reino, revelar o reino, tornar o reino conhecido neste mundo. Mas como eu faço isso diante desses cenários? Eu preciso entender uma coisa. Eu preciso andar com pessoas que me ensinam acerca do reino, porque se eu não andar com pessoas que me ensinam acerca do reino, eu não vou entender como eu devo andar no meio dos pecadores. A nossa vida, a igreja existe por causa do pecador, para que revele o reino de Deus a essas pessoas, aqueles que não têm entendimento, que não têm discernimento, que não compreendem a vontade de Deus. Para que serve a igreja? Para nos salvar? Não. A igreja não é para nos salvar. Jesus nos salva para ir para o céu? Não, Ele não nos salva para ir para o céu. Para que Ele nos salva? Para que a gente conheça a Deus, e conhecendo a Deus, a gente faça o quê? Revele Deus ao mundo. Esse é o propósito, essa é a vontade de Deus, que a gente revele Deus ao mundo. E como eu revelo Deus ao mundo? Brigando, xingando, falando palavrão, sendo grosso, estúpido, que muitas vezes nós somos, sem educação. Jesus fala, olha, eu vim para servir. Se eu não entendo o que é servir, o que vai acontecer? Eu vou ficar esperando o serviço que alguém vai me prestar. Mas se eu entendo que eu vim aqui para servir, eu vou entender que eu tenho que me colocar, porque ele fala acerca disso. Maior no reino de Deus é aquele que é o menor aos olhos do mundo, porque é quem serve, porque é quem trabalha, para quem é aquele que se oferece. E Jesus fala, olha, eu vim, no fundo eu estou aqui como aquele que serve. É aquele que está na mesa recebendo? Não, ele estava servindo a mesa. O que a gente precisa entender é isso. Deus quer transformar o nosso entendimento para que a gente não pense como o mundo.
mas pense como um filho dele. E pense como o filho dele. Por isso que Jesus fala, quer ser meu discípulo, o que você tem que fazer? Negar a si mesmo, tomar a cruz de Cristo? Não, a sua cruz. Por quê? Porque é seu instrumento de morte e seguir o modelo de Cristo. Então o propósito dele é para nos salvar, para que nós revelemos o seu reino neste mundo, proclamemos as suas virtudes. E aí eu preciso aprender a fazer isso. E como eu aprendo a fazer isso? Andando com pessoas que saibam fazer isso. Aí eu preciso conhecer as Escrituras. Por quê? Porque aí eu vou saber com quem eu vou andar. Se eu ando com uma pessoa que não me ensina a servir, que não revela a graça, não revela a misericórdia, não revela a bondade de Deus, eu devo andar com essa pessoa para aprender? Não, eu devo andar com ela para ensiná-la acerca do reino de Deus. Está entendendo isso? Se o cara não entendeu, eu preciso entender para ensiná-lo. E aí eu vou andar com quem? Com quem faz. Porque eu andando com quem faz, eu vou aprender, vou entender e vou compreender que eu preciso fazer. Mas é mais do que isso. Eu vou crescer neste processo, vou conhecer o Pai, conhecer da sua vontade e vou entender que é assim que Ele fez. Por quê? Porque Ele ofertou o próprio Filho. Tem uma coisa que nós precisamos compreender de fato. Deus quer que a gente aprenda a ser como o seu Filho. E o seu Filho se ofertou. Ele se ofertou para que a gente pudesse conhecer a Deus. Se Ele não tivesse feito isso, nós não o conheceríamos. E Jesus tinha vontade própria? Semana passada nós falamos acerca disso, que Jesus falou isso. No Getsemane, o que Ele falou? Dá para me livrar disso? Mas faça a tua vontade. Não foi isso literalmente que Ele falou? Dá para dar um jeitinho? Não dá, filho. Muitas vezes é o que nós chegamos diante de Deus e fala assim, dá para dar um jeitinho? Ele vai virar e vai falar, dá não. É isso aí. O que a gente tem que fazer? Se nós somos rebeldes, como Jonas, o que a gente vai fazer? Vai fugir. Não vai fugir? Vai resolver fugir? Vai não. O que vai acontecer? Nós vamos apanhar feito condenado, até a gente entender o que a gente precisa fazer. Aí quando a gente entendeu aonde Ele nos coloca, lá no ponto de partida, a gente volta lá para fazer o que precisava fazer. Foi assim com Jonas, é assim conosco. Agora, o quanto nós queremos apanhar, depende da gente. Paulo fala sobre isso, não fala? Ele, quando dava o testemunho lá para o rei Agripa, ele fala acerca disso. Uma das coisas que ele conta, quando Jesus falou, ele falou assim, olha, dura coisa é você resistir o ferrão de Deus. E Paulo vinha resistindo há muito tempo, mas ali não teve jeito. A gente fala que ele caiu do cavalo, embora não estava andando a cavalo, ele estava a pé. O que nós precisamos entender? Quanto nós queremos apanhar ou não. Se sou filho de Deus, eu só tenho que decidir o quanto eu quero apanhar e o quanto eu não quero apanhar. Como é que eu apanho menos? Andando com quem conhece a Deus. Com quem revela a Deus, com quem expressa a Deus. Não estou falando de pessoa perfeita não, gente. Perfeito não existe ninguém. A nossa caminhada é para amadurecermos, crescermos e revelarmos a totalidade, a plenitude de Cristo. Esse é o desejo de Deus. E a gente faz essa caminhada. Alguns andam mais rápido, outros são mais lentos. Se andar comigo, você vai ver que eu sou muito lento neste processo, porque eu sou cabeçudo. Mas Deus é misericordioso e nos ensina. E aí a gente precisa andar com pessoas que querem aprender, querem conhecer. E a gente fazendo isso, a gente vai aprender, a gente vai entender com o exemplo. E a gente vai fazer. Para quê? Para que a gente vá lá no mundo e faça o quê? Aquilo que Deus quer que a gente faça. Que é o quê? Revelar Deus. Deixar de encarar essas coisas como serviço, como uma obrigação, porque não é obrigação. Isso é um prazer, é uma alegria fazer isso. É saber assim, olha, eu não mereço isso, e Deus permite, Deus me dá o entendimento, me dá o discernimento para eu poder fazer, me capacita, desenvolve os talentos, me dá os dons para que eu possa servi-lo.
servir o seu reino, revelar Ele neste mundo. É só isso, o reino de Deus é só isso, nada mais. Ele quer que a gente aprenda com Ele, conhecer dEle. A gente conhece Ele como irmão, para que a gente possa fazer como Jesus. Está no meio dos pecadores e não tem problema nenhum. Posso estar numa roda de maconheiro e não fumar maconha, mas eu vou revelar Deus. Posso estar no meio de prostitutas e não me prostituir. Essas são as questões que a gente precisa entender. A gente precisa aprender a revelar Deus, as virtudes de Deus neste mundo. Nós somos chamados para isso, nada mais, nada menos do que isso. Está claro isso? Vocês querem outra coisa? O que está no seu coração? O que você quer? Então, assim, dá para usar o ditado assim, diga-me com quem andas que eu te direi quem és? Conosco não deveria, porque a gente deveria estar andando só com quem não presta, para que eles conhecessem a Deus. Mas talvez o que nós precisamos fazer é andar com pessoas que conhecem a Deus, porque nós precisamos conhecer Deus, deixarmos de ser religiosos e conhecer Deus, conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, compreender o que Ele quer. É isso que a gente precisa fazer. Se o cara é enjoado, você dá um desconto, mas se o exemplo dele é bom, anda com ele. Aí naquilo que ele é enjoado, você vai ensiná-lo a ele ser mais, não tão enjoado. E aí você vai ver que você vai ajudá-lo também na jornada, porque muitas vezes a gente não tem nem coragem de falar para o cara enjoado que ele é enjoado, né? Isso é chato demais. Mas a gente não fala, porque a gente pensa assim, olha, eu não sei como é que ele vai reagir. Aí você vai até testar a maturidade dele, porque se você falar para ele, olha, você é enjoado demais, ele fala assim, pô, irmão, preciso melhorar, né? Você fala assim, sai para lá, o que você quer, meu? Não vou andar com você mais não, vai procurar a tua turma. Você pensa assim, ele precisa amadurecer, aí você agarra nele. Aí ele vai ver que inferno que é ter uma pulga junto. Mas é bom, incomoda, perturba. Mas a gente sabe que a gente precisa ensinar o irmão também. Porque não é só receber, uma relação, e todo o propósito de Deus é relação, e uma relação não é só de um lado, não é só eu sugar, ou seja, eu dou. Quando eu dou também o outro aprende. E não existe maturidade para isso. O cara pode ser velho andando com uma pessoa nova na fé, ele pode ser velho na fé andando com uma nova na fé. Não estou falando de idade física não, tá? Porque idade física já é outro problema, e é mais sério ainda, que é mais difícil ainda lidar. Porque o cara já é emburrado, já é tudo enrolado, não aceita qualquer coisa. Aí veio o velho Dante aí, ó. Até para chegar aqui ele leva meia hora. O cara é lento, o velho é lento para entender as coisas. Mas quando é espiritual, o cara é espiritual, aí ele vai ver assim, pensar assim, olha, espiritualmente, poxa, eu pensava que eu era maduro, mas sou não. Minha esposa não me deixa esquecer disso. Todo dia ela me lembra. E a gente aprende, a gente cresce. Mas é bom falar assim, como o irmão falou para mim assim, esse dia, assim, mas suas pregações são maçantes demais. Eu pensei assim, meu irmão, gostaria de fazer diferente, mas não posso. Eu pensei sobre isso, mas pensei assim, olha, não dá para ser diferente, porque eu não sei ser diferente. Quiçá, um dia eu vendo o exemplo, eu vou aprender. Certo, Guilherme? A gente aprende. Por quê? Tem problema? Não, não tem. Tem algum problema? Não tem nenhum, não. A gente precisa crescer, amadurecer. O que a gente está aqui para fazer? Para amadurecer. Gente, a hora está terminando, eu vou encerrar. Está claro isso? Vocês vão esquecer disso? Vão, não vão? Eu sei que vão, porque eu também. Agora, o que eu vou fazer? Continuar falando. Aí eu sou enjoado. Por quê? Porque eu vou falar a mesma coisa. Semana que vem, o que eu vou falar? Se não for o Rafa ou outro irmão. A mesma coisa. Se você pega as pregações de alguns irmãos que são maduros, você começa a observar assim, olha, ele só olha uma perspectiva diferente, mas ele fala a mesma coisa. Nosso assunto é um só. Nós temos que crescer, amadurecer e ser como Jesus Cristo. Tem outra coisa para fazer? Não. Deus vai fazer alguma coisa diferente? Não. Ele vai te abençoar mais? Não. Por quê? Porque Ele já nos abençoou com tudo que nós precisamos. Ele já deu tudo que nós precisamos e necessitamos para viver uma vida que agrada a Ele. E mais do que isso,
ele disse que nós somos os despenseiros, ou seja, nós temos o controle da despensa de Deus. O que a gente precisa? Não precisa de nada. A gente só precisa entender que as coisas que a gente deseja do mundo, provavelmente a gente não vai ter, provavelmente a gente vai ter. E aquilo que você deseja muito do mundo, quando você alcança, você pensa assim, que bobeira, não preciso disso não. E não precisamos. Agora, se você é avarento, desculpa, você nunca vai saciar a sua fome. Porque o avarento não perde a fome. E nós não somos avarentos. Somos filhos de Deus e estamos aqui para revelarmos Deus ao mundo. Amém? Está claro isso? Então, o que nós precisamos fazer? Nos converter a Deus. Talvez isso que nós precisamos fazer, todos nós. Nos converter a Deus, cada dia mais. Entender que essa é a nossa jornada de amadurecer, por isso que Paulo escreve e fala assim, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor diante de Deus, porque é isso que a gente tem que fazer. O desenvolvimento da salvação não é porque nós vamos ser mais salvos. A gente santifica não é para estar mais próximo de Deus. Para quê? É simplesmente para revelar Deus. Mais nada, nada menos do que isso. Amém? Está claro isso? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Bumbum não doeu, não doeu? Foi pouco tempo, não foi? Então tá bom. Foi 25 minutos? Aí a gente chega, a gente evolui. Que a semana passada ele falou, a sua pregação semana passada foi muito boa, muito profunda, mas foi longa. Eu falei, que isso? Que maldade! Mas a gente precisa crescer e amadurecer. Pai, nós te agradecemos por tua bondade e tua misericórdia. A gente quer crescer, nós queremos amadurecer, queremos andar com as pessoas que precisam de nós. Andar segundo a tua vontade. E sabemos que nós precisamos andar com irmãos que nos ensinam, que nos guiam na tua vontade, que nos fala da tua vontade, que revela a tua vontade e que nos conduz na tua vontade. A gente quer crescer, nós queremos amadurecer, queremos aprender sobre tua vontade. Muitas vezes a gente não entende aquilo que o Senhor está querendo, a gente não entende o que o Senhor quer, mas nós queremos ser como Jesus Cristo, embora a gente talvez não entenda exatamente o que é ser como Jesus Cristo, mas nós queremos aprender mais, por isso ilumina o nosso entendimento, nos dê o discernimento, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente seja a expressão do Senhor neste mundo, para a glória do teu nome, louvor do teu nome, que a gente cumpra o teu propósito, o teu querer. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.